Bem-vindos ao 25º episódio do nosso Itscast. E hoje eu tenho a grande honra de receber aqui um cara que eu considero amigo, um cara que eu admiro pra caramba, um cara self-made total, que saiu do zero, né? E hoje construiu uma carreira brilhante, chegando a ser reconhecido, né, como um grande tributarista em São Paulo e nacionalmente. Ele, que é o meu grande amigo Carlos Alberto Pinto. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra pra gente tê-lo aqui, saiba disso, tá? E eu queria começar, Beto, essa conversa te pedindo para contar um pouco dos teus bastidores, né? Eu acho a tua história de vida brilhante, né? E queria que você falasse um pouco pro pessoal como é que você começou a tua carreira no direito, na advocacia e como é que você foi para a área tributária. Obrigado, primeiramente, aí pelo convite, parabéns aí pelo reposicionamento da tua ideia, do teu modelo, né? Você vem assim se posicionando muito bem, parabéns aí Obrigado, por essa mudança. A gente tem que aprumar as velas de acordo com o vento e você foi muito perspicaz nessa sua mudança daí, então parabéns por tudo que você vem conquistando. Valeu, mestre. Tem aquela conversa que diz que quem vê pose não vê corre, né? E é muito engraçado isso porque, principalmente nesse mundo das redes sociais, as pessoas só veem o que é bom, né? Porque, de fato, ninguém vai estar mostrando o que é ruim e tudo. E eu gosto sempre de falar de que por trás do profissional existe uma pessoa com suas dores, com seus problemas, com seus medos, com suas angústias, com seus traumas. E aí, quando me vejo hoje, eu acho que eu me reporto lá atrás. Quando eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe divorciada, com 3 filhos, funcionária pública da prefeitura, então não era bem remunerada. Obviamente que hoje ela vive uma condição financeira muito diferente da que a gente vivia lá, porque ao longo do tempo ela foi se especializando e profissional liberal vai conquistando cliente e tal. Então, mas a minha infância foi uma infância que eu não tive videogame, que eu não tive bicicleta, que eu jogava bola de gude, rodava peão e empinava pipa porque eu não tinha outra opção, né? Eu lembro que quando chegou o Master System, eu olhava para aquilo e dizia, nossa, como eu queria tal. E eu acho que até a forma como a gente foi educado, eu e meus 2 irmãos, eu tenho 5 irmãos, né? 2 irmãos parte de mãe. E a gente sempre conviveu junto e eu acho que a forma como a gente foi educado em cima de muita rigidez, né? Na minha época tinha surra, né? Na minha também. Tinha milho, tinha tudo aquilo que não tinha palmatória, mas tinha algo bem diferente do que a gente vive hoje. E aí eu acho que essa imposição acabou levando aí para a minha formação como pessoa. E aí, como pessoa, eu sempre falo, Lucas, que eu tive alguns ciclos, né? Eu saí de casa com 17 anos e não tem nada a ver com a música de do Capital Inicial, né? Mas porque minha mãe virou para mim e fez, enquanto você comer do meu pirão, ou você faz do jeito que eu quero, ou você cai fora. E aí, lá com 7 anos, eu tinha começado a estudar inglês, que ela sempre investiu em educação. Assim, a gente tinha... Isso daí ela nunca abriu mão, sempre estudei em colégio particular, colégios bons e tal. E com 15 anos eu comecei a ensinar inglês, então eu tinha dinheiro. Aí, com 17 anos, o cara pensa que é o dono do mundo, né? Assim, Rebeldia, nível Cara, máximo. o cara com R$1.000 estava ganhando 1 milhão, né? E aí eu saí de casa com 17 anos e eu acho que ali já foi uma curva de ruptura, porque ali eu comecei a entender que o Nissin Miojo custava tanto, que eu tinha que ter dinheiro para comprar o sabão para lavar a minha cueca, que, enfim, eu lembro muito das angústias que eu tive. E entrei na faculdade com 19 com esse background já, né, de morar só. Que eu saí de casa com 17 para 18. Meu primeiro vestibular foi medicina, eu não passei. Aí eu passei um ano meio que chutando balde, dando aula de inglês e tal. Quando eu voltei, só tinha vestibular para medicina, só tinha vestibular para direito na Católica e na ESO. Aí eu fiz vestibular nas duas, passei na ESO. Na época a ESO era a melhor faculdade daqui. Ela já tinha aí um histórico, talvez, de uns 8 anos como melhor faculdade. Me formei e ainda continuou como uma das melhores aí. Não sei hoje como é que tá, mas
enfim, com 17, com 19, é porque eu faço aniversário em dezembro, né? Então eu passei com 18, mas eu comecei num dia na faculdade com 19 anos. 2 de fevereiro de 99. E aí eu acho que esse aprendizado da vida, que foi impulsionado aí por esse comportamento, fez com que eu fosse um cara que sempre buscasse alguma coisa. Eu brinco sempre da história do pica-pau, né? Os mais novos aí talvez nunca tenham visto, mas a gente assistiu e Pica-Pau tinha um cavalo chamado Pé de Pano. Uhum. E ele amarrava uma cenourinha e botava na frente de Pé de Pano, que Pé de Pano era preguiçoso, não gostava de andar. E o Pé de Pano andava para pegar a cenourinha, então eu acho que a vida sempre me colocou uma cenourinha ali na frente para eu buscar. Então, quando eu entrei na faculdade, eu dava aula de inglês ainda. Eu lembro que eu chegava na faculdade de manhã, saía de 11 horas, corria para o nome, Núcleo Olindense de Matérias Isoladas, do professor Sátiro, do professor Tássio Maciel, do professor Sabino, que era do Contato. E aí eu dava aula de inglês das 11 até umas 13h30, corria para a Rua da Concórdia para estagiar, porque eu comecei a estagiar no primeiro dia de faculdade, na Barbosa e Cunha, que depois eu virei sócio. E estagiava, saía do estágio e ia dar aula de novo à noite. Caramba. Então, era uma vida bem sacrificada. Até que, depois de uns 4 meses, o doutor Enival, que era o dono do escritório, virou para mim e fez, olha, para mim não dá meu expediente. Você muda a faculdade para a noite e tal, e aí foi outra curva. Então, acho que, ao longo do tempo, eu sempre tive assim, um pouco de direcionamento do que eu queria. E, com certeza, por trás de profissionais, existe sempre o background do que vem ali do que você na sua infância e na sua adolescência, né? Então, Total. Eu acho que, assim, ou a pessoa, um padrão, né, de sucesso, vamos, se é que isso existe, ou a pessoa teve uma infância dura, né, ali que não foi fácil, né, que você decide naquele momento, porra, não quero que o resto da minha vida seja assim, né? Nem que a minha família sofra o que eu sofri, ou a pessoa tem dinheiro ali, tem, enfim, uma base, uma estrutura, e ela decide, né? Eu vou ser melhor que os meus pais, enfim. Né? Normalmente, quem tem uma vida fácil e não tem tanta vontade, tem ali, fica no meio termo. uma acomodação, Né? Uma né? acomodação. Eu particularmente, eu vejo muito que eu nunca fui um cara que quis ter dinheiro. Uhum. Pode parecer mentira, mas eu nunca disse eu quero ter dinheiro. Eu sempre fui um cara que dizia assim, eu comprei meu primeiro carro no último mês de faculdade. Eu não tinha carro, era Córrego do Abacaxi e Águas Compridas. E várias vezes eu dormi no ônibus e tinha que ligar para o Japa, que é Carrala, para ele me pegar no terminal, porque eu não tinha dinheiro para voltar. Caramba. Japa, velho, dormi no ônibus, vem cá me pegar, pelo amor de Deus. Porra, Beto, de novo. Falei, meu irmão, vem cá me socorrer que eu não tenho como voltar. Então, eu nunca tive esse negócio, eu quero ter dinheiro. Mas eu sempre almejei alguma coisa. Então, a exemplo do bem material do carro, eu sempre quis comprar um carro. Mas eu dizia assim para mim, como é que eu faço para comprar um carro? O dinheiro é consequência. Sim. E aí, naturalmente, quando você... Né, a questão da energia, a questão do acreditar, as oportunidades surgem. E aí eu estava no escritório, quando surgiu ali na época uma discussão sobre o decreto de lei 911 de 69, que era o da alienação fiduciária, e tínhamos ali o Código de Defesa do Consumidor que estava começando a entrar em vigor, ficava uma discussão se ia valer o Código de Defesa do Consumidor ou o decreto de lei. Algumas mudanças vinham sendo adotadas, como purga de mora e tal. Enfim, pronto. Então, aí teve essa questão de o escritório que fizesse o melhor contrato ganhava. Cara, eu me agarrei com isso. E eu lembro que ali eu ganhei R$6.000. E foi o valor que eu dei de entrada para comprar um Celta na época. E eu esqueci que eu tinha que pagar IPVA e seguro, então eu não tinha nem dinheiro para pagar o IPVA e seguro. Um amigo meu, que é meu grande amigo, Celinho, acabou me emprestando para eu poder ter. Então, eu acho que quando você mira em alguma coisa, acontece.
A oportunidade acontece. E eu tenho certeza que Deus foi muito bom na minha vida em ter me dado sempre boas oportunidades. Talvez a ausência do meu pai tenha semeado uma colcha de retalhos de pessoas, homens, literalmente, que exerceram uma função de pai, no sentido de valores, no sentido de tudo, que, com certeza, isso, para a minha carreira profissional, foi muito importante no que diz respeito à idoneidade, no que diz respeito à integridade, né? Então, trabalhei com o doutor Enival Barbosa, virei sócio do escritório, então era Enival Barbosa, depois passou a ser Enival Barbosa e Carlos Alberto Pinto. Depois eu saí de lá, montei uma outra sociedade, depois eu tive a oportunidade de conhecer Gilberto Luiz do Amaral, que é outro cara que eu tenho por ele uma admiração e um carinho muito grande como pai. E aí eu acho que ao longo do tempo eu fui ali com a história da cenourinha e as coisas vão naturalmente acontecendo. Sim. Agora, uma coisa que parece hoje uma palavra, né, que está em moda, lifelong learning e tal, cara, eu nunca deixei de estudar. Nunca deixei de fazer curso. Sim. Tem um curso de pricing, eu ia. Tem um curso de inteligência emocional, eu ia. Tem um curso de PNL, eu ia. Tudo que podia, e se fosse gratuito, é que eu ia mesmo, né? Então, tudo que eu podia estar levando, eu fui buscando e tal. E aí, naturalmente, esse ecossistema de conhecimento e de pessoas, ele vai se formando. Sim. Porque aí as pessoas te conhecem como você é e não como você parece ser. Perfeito. Né? Porque a gente fala da janela de Johari, né? Como eu sou, como me veem, como eu gostaria de ser e como, de fato, aquilo pode ser colocado para o público. Então, eu falo muito disso. Quando você tocou no assunto de São Paulo, as pessoas... Eu fui para São Paulo em 2012. Enfim, eu digo que eu moro em São Paulo e resido em Recife. Mas todo mundo pergunta para mim, e aí, como é que é São Paulo? Eu fiz, seja você. Seja você. Sabe por quê? Em qualquer lugar, né, Beto? Acho que você é um cara muito autêntico. Mas né? eu acho que em qualquer lugar, mas a cultura regional, ela induz alguns comportamentos. A título de exemplo, advogado tem que ter um carro sedã, um BMW, porque senão não é reconhecido. Advogado tem que... Não é o tem que. Ele pode. Ele não precisa daquilo para dizer que é bom. Sim. Né? Então... É um sinal, né? Ajuda. Se o cara puder, como você falou. Se ele quiser, não é necessário para. Exatamente. Não, para um advogado ser bem-sucedido, não é sinônimo ele ter um carro sedã preto, BMW, XPTO, tal, Mercedes. Não é esse o requisito. Né? E quando você sai dessa bolha social de nomes e sobrenomes e vai para um universo onde um pinto no meio da selva de pedras, perdido, né? Não tem nem... O pinto ganhou lá, né? O pinto lá, coitado, saía ciscando para um lado, ciscando para o outro, mas aí as pessoas me conhecem como Beto. Né? E elas te conhecem por quê? Porque você foi um cara que estava ali no curso, que sentaram contigo, que te conheceram, que aí começa a admirar, começa a entender. Eu gosto muito de vendas, né? Eu adoro a área comercial e, modéstia à parte, me sinto confortável com ela. Sim. E eu digo sempre, velho, para ser um bom vendedor, você tem que se tornar interessante e não interesseiro. Isso é muito diferente. Bacana. Porque quando você se torna interessante, é porque você tem conteúdo, é porque você é um cara que estuda, é porque você é um cara que agrega, é porque você é um cara que aglutina. Quando você é interesseiro, você entra na figura da praga do gafanhoto. E vai embora. Não. Tu te tornas responsável por tudo aquilo que tu cativas. As pessoas precisam de pessoas. E pessoas fazem negócio com quem elas gostam, né? E principalmente, com quem elas admiram. Exatamente. O gostar não necessariamente, é um critério. Sim. Né? Mas quando há uma admiração, elas vão naturalmente te dar preferência. E aí, óbvio,
quem não é visto não é lembrado, quem não agrega, desagrega. Então, tem uma série de coisas que você tá ali, mas esse impulsionamento aí de estar, eu acho que, né, dando continuidade, o lifelong learning foi algo que me impulsionou muito. Então, eu gosto muito disso, de estar sempre estudando. Massa. E pegando esse gancho, eu queria te perguntar, já estava na cabeça de perguntar isso. Né? Você é um dos caras que eu vejo que está muito inserido ali no meio do pessoal do G4. Né? G4 Educação, para quem não sabe, bota aí no Instagram, uma das empresas que mais crescem na parte de educação do país. Né? Thales, Nardon e Alfredo Soares, que eu sou fã demais. Como estar inserido nesse meio e o que é que te levou, né? Eu lembro, sei lá, uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, você fez ali a imersão com eles, né? O que é que te levou a isso? Eu vou dar uns passinhos para trás. Em 2009, 2007, 2008, eu tive um campo de paintball. Eu digo que foi minha primeira startup, porque naquele momento existia compras coletivas, regateio, peixe urbano. E quando a gente fala de business model canvas, naquela época eu não sabia nem que porra era isso. E aí tem lá os parceiros estratégicos. Empiricamente, eu me tornei parceiro estratégico ali de Felipe e de Adolfo, que era do regateio. Naquela época, o cara comprava a promoção e se ainda assim ele não fosse, você recebia. Uhum. Eu lembro que eu contratei um cara chamado Carlos Davi para desenvolver um software no modelo do que a gente tinha da sala de bate-papo da UOL. A sala estava lotada, você não entrava porque você não era assinante. Então, as salas davam preferência para quem era assinante. Se você não fosse, você tinha que ir para uma outra e aí, às vezes, tinham 3 pessoas numa sala. Usando aquela lógica, eu comecei a aglutinar pessoas dentro de um determinado horário onde eu não tinha evasão de turma. Então, as minhas turmas eram sempre lotadas. Eu tinha 26 marcadores, 6 eram backups, 20 pessoas jogavam sempre. Então, para você abrir uma turma, né, abrir um horário, você tinha que ter no mínimo 14 pessoas. Uhum. Então, o cara comprava para os amigos todos e tal. E ali eu acho que eu comecei a trafegar no modelo do que é startup. Esse negócio eu vendi, eu fui dealer de uma marca, tive loja online, tive cerca de 25 mil pessoas no Facebook. O Facebook ainda nem tinha anúncio pago. Enfim, naturalmente eu vim desenvolvendo esse meu lado empreendedor. Tive um aplicativo que foi meu MBA mais caro. Eu tenho 2 MBAs. Todos 2 na parte de gestão fiscal e MBA em governança. E eu acho que foi o MBA mais caro porque eu devo ter perdido ali uns 500 mil, os 2 amigos. Caramba. Que botaram grana, o negócio não deu certo, enfim. E eu sempre busquei esse lado de desenvolver e tal. O IPO foi um grande aprendizado. Eu e Neto, a gente fala sempre... Neto é um amigo que era meu sócio. Era de quê, Beto? Era farmácia em suas mãos. Tipo o iFood. Tipo o iFood, mas focado em farmácia. Entendi. Se a farmácia vendesse picolé, você pediria um picolé. Se ela vendesse cabo de iPhone, você pediria um cabo de iPhone. Uhum. Mas aí tinha um grande desafio que era estar integrado dentro do sistema deles, né? E aí quando... Enfim... Não tinha API, não tinha nada naquela... Não tinha porra nenhuma, não tinha nada que ter feito o aplicativo de primeira, não tinha nada que ter contratado um bocado de programador, o programador roubou, sócio roubou, enfim. Tudo errado. Mas eu sempre gostei desse mundo tech. Então, 2007, 2008, o Aldeia Paintball, eu tive um e-commerce que eu mesmo fazia, então Job to be Done foi algo que vinha. Eu não tinha negócio de... Não existia esse negócio de agência de marketing, não tinha. Porque o Facebook ainda era muito embrionário. Sim. E aí, naturalmente, buscando conhecimento, eu me vinculei à Startse, que eu conheci o Maurício, conheci o Júnior, que ainda hoje é amigo, e comecei a estudar pelos eventos deles e tal. Então, eu acho que é muito bacana colocar isso, porque eles foram, para mim, um dos primeiros a falarem desse universo, desse ecossistema, de transformar o erro em conhecimento. Uhum. Né? Como é que Júnior quase quebra e, de repente, a Start se bombou? Como é que o Maurício foi da XP, saiu, a XP foi vendida, ele... Então, cara, aquilo tudo vinha tal.
Sendo que, naturalmente, a gente sabe que em algum momento fica tudo mais do mesmo. Uhum. Por mais que você esteja mudando, é mais do mesmo. E aí, quando você está em busca de conhecimento, você tem que dar um salto diferente. Que é o que o Seth Godin chama de vaca roxa. Vaca roxa, Você nunca ouvi. depois eu vou te dar esse livro. Você tem que sempre estar procurando dentro do teu negócio a próxima vaca roxa. Por quê? Naquele momento, a Startse tinha um que a gente chama de mecanismo único, né? Um diferencial muito grande. Sim. Eles foram pioneiros, como Sim. você falou. Né? Mas aí chegou outras escolas fazendo mais ou menos a mesma coisa, e aí um diferencial que era muito grande se tornou mais do mesmo, como Mais você do falou. E aí, quando eu fui para o Vale do Silício, inclusive foi onde eu me inspirei para criar Carlos Pinto Advocacia e tal. E aí, quando foi um belo... Eu conheci a Nardon, porque ele já tinha vindo aqui a Recife por conta do rap. Sim. Eu já admirava Alfredo, porque vendedor com vendedor se interessa. E já conhecia a história do 99, do Thales. E aí, de repente, os caras falando. Eu fui da turma 32 da imersão. Eles hoje estão na 100ª. Vai ser agora. Em final de abril, a 100ª. Foi um grupo fechado. E ali eu fui entrando, gostei do que vem. Eu acho que eles têm muito do que... O que é que acontece? É muito bacana a gente entender o que é comunidade. A comunidade são aquelas pessoas que, por valor... Uma igreja é uma comunidade. Por que é que as pessoas estão na igreja? Talvez o time de futebol... Eu estava conversando sobre isso, quando eu estava falando sobre comunidade lá agora no G4D, e o cara falou time de futebol. Eu acho que time de futebol não. Porque o cara vai pro time de futebol pelo dinheiro. Entendi. Tá me pagando bem, eu vou. Ele pode nem ser... Nem Não, eu digo até o torcedor, né? Não, torcedor. aí sim. Né? O torcedor dentro do conceito. Mas os valores da igreja, eles são mais coadunados com o conceito de comunidade. Entendi. Porque eles partilham dos mesmos valores. Eles partilham dos mesmos rituais. Eles partilham das mesmas opiniões. E eles compartilham com os outros os seus problemas na busca de que a fé resolva. Entendi. Então, para quem tem fé, a vida nunca tem fim, literalmente. Quando você vai para o universo empreendedor, as pessoas têm que ter um mindset conectado com as outras. E uma coisa indiscutível é a mentalidade. Porque se você está num ambiente que você fala B e o cara diz, não, é D, velho, você vai estar dando murro em ponta de faca. E tanto é que eu digo lá, sou eu que escolho meus clientes. Porque se eu tiver que explicar para o cara a importância de uma governança, a importância de um compliance, a importância de não sonegar, cara, eu vou perder tanto tempo tentando convencer ele de algo que eu não vou executar o que eu tenho para fazer. Então, é muito mais fácil eu estar num ambiente onde as pessoas querem beber daquela fonte. As pessoas estão sedentas por aquilo. Então, o que me engajou com o G4, primeiramente, foi o conhecimento e o senso de comunidade que eles têm muito forte. Segundo, a mentalidade das pessoas que estão lá. Ninguém vai para lá porque quer sonegar, por exemplo. As pessoas vão para lá porque elas querem buscar alguma coisa. E elas Quer melhorar, crescer a empresa. E elas são ouvintes. Né? A gente aqui no Brasil, Lucas, tem uma forma muito estúpida de dizer assim, tem uma ideia massa. Me diz aí. Eu não, depois copia, deixa eu tirar do papel. E nunca tira do papel. A ideia vale R$1, né, Beto? R$1. Não vale nem R$1. É, nem R$1. Eu falo 50 aqui, se vocês quiserem. Não vamos nem gastar com isso. Nem R$1 vale. Quando eu fui pro Vale a primeira vez, eu lembro que eu entrei... Porque no Vale, não sei hoje, mas eu fui em 2018 e 2019. Quando eu fui pro Vale a primeira vez, eu pegava aquele meetup, via onde é que estava tendo evento. Aí eu vi que tinha um indiano falando sobre AI. Aí você descobre qual é o coworking que ele está fazendo, entra no coworking, pega lá o seu crachá e entra e senta do lado de alguém que você nunca viu na vida. É isso. O cara virou para mim e fez, e aí, tu é de onde? Eu sou do Brasil. Porque tu tá aqui não, vim assistir, tu tem algum negócio? Bicho, ninguém fica escondendo o que tem. Principalmente porque quando o outro ouve, você tem essa capacidade. Então, quando você está nesse universo, onde as pessoas... A capacidade de troca, de né? troca.
De de troca. troca. Porque se você não ouve feedback do outro, ainda que negativo, o teu negócio é ainda cada vez menos valoroso, Sim. né? Porque, porra, a minha opinião, cara, às vezes opiniões as pessoas... E isso é cultural, né? É o que eu estou dizendo, é o universo. Veja, eu estou pegando o Vale do Silício. Por quê? Porque lá o ecossistema é puramente de inovação. Sim. A gente está falando de comunidade. Então, se eu estou no G4, é porque eu me sinto conectado com pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Né? Você falar de business model canvas com o advogado, ele não vai entender. Você falar de análise SWOT com o advogado, ele não vai entender. Você falar de pestal das forças de Porter, nem todo mundo vai entender. Né? Se você falar de mitigação de risco... Então, eu precisava entrar no universo onde eu me sentisse confortável com as pessoas quando eu conversasse ainda como Beto. Uhum. Com dores empreendedoras, porque eu digo sempre, Lucas, quem olha para o escritório de advocacia como uma profissão está levado ao fracasso. Concordo. Eu digo lá, eu não tenho um escritório de advocacia, eu tenho uma empresa que presta serviços jurídicos. Excelente. Eu também. Eu não tenho um escritório. Ah, eu vou para o meu escritório. Não, eu vou para a minha empresa. E pegando esse gancho, eu acho que eu comentei contigo na última conversa que a gente teve, né? Que é sempre muito bom conversar. A de São Paulo. Não, a daqui, a penúltima. Tá. A gente tomando um vinho ali, Sim, é melhor um ainda. bar-chefe. Né? Essa parte de ouvir, você fala um monte de conselho bacana, né? Que sempre me agrega. E a gente tava ali e, bicho, no meu escritório eu voltei uma pessoa, um CEO. Eu não vou ser o CEO. Não entendeu? pode. Eu sou muito da parte comercial, então eu preciso entender as minhas forças e direcionar para isso. E ter alguém que cuide da operação, né? Então, E advogado tem disso, né? Eu converso com vários, meus amigos são advogados. E aí tem muito, porra, se eu não fizer, não tem quem faça. Então você contratou as pessoas erradas. exatamente. Né? Porque não é para coisa depender de você. Então, quando você tem essa percepção de que você é capaz de fazer algo, o G4 me atraiu por isso. E aí, naturalmente, as relações elas vão sendo percebidas e o teu valor vai sendo observado. E aí, entre uma conversa e outra, vem cá dar uma mentoria para a gente. Eu já sou mentor da Inovabra, que é um projeto da... Eu já mentorei 122 startups, ou 122 ou 126. Massa. Não em ciclos completos. Eu sempre pego 3 ou 4 encontros com uma startup. Então, lá no Inovabra, o pessoal, tu entra, tu tem uma dor, ele faz um fit, um match, dá um match com o mentor e o cara te escolhe. Eu quero falar contigo sobre modelo de negócio, eu quero falar contigo sobre processo de growth, eu quero falar contigo sobre... Eu sou bom no B2B. Uhum. Eu falo sempre, eu sou bom em vender serviço. Eu não sou bom em vender produto. Eu não sou um bom comerciante, mas eu sou um bom comercial. Comerciante é o ato de comércio, comprar e vender. Né? Eu sou um bom comercial. Não diga isso não, você é bom. Você vá por mim. Mas eu não sei vender nada. Olha, a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu voltei com tanta bugiganga da 25 de março. Acabou que eu dei tudinho porque eu não conseguia vender nada. Quem eu vendi fiado não me pagou e tal. Fui para os Estados Unidos a primeira vez, trouxe um bocado de coisa. Cara, me ferrei, não vendi. Eu tinha um Instagram que vendia para complementar a renda da advocacia. Véi, eu nunca fui bom em comprar e vender. Nunca fui bom em comprar e vender. Eu sou bom em entregar serviço. E aí, eu fui entrando, o pessoal, ó, daqui, tal, e aí, cara, eu tô inserido. Mas eu já tô também querendo olhar para outro cenário. Então, não sei se é por conta da minha idade, eu tô 44. A gente tem uns setênios, né? De cada 7 anos, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, e assim, de 7 anos, você tem curvas e ciclos de repensar. Então, eu saí de um setênio, né, 42, estou com 44, e já estou repensando muita coisa na minha vida, porque, cara, se a expectativa do homem e da mulher é de viver 120 anos, talvez eu esteja aí num terço da minha vida. Uhum. Mas se eu viver 80, eu estou na metade. E daqui para frente, como é que vai ser? Uhum. E quando a gente é jovem, a gente não pensa nisso. Quando a gente é jovem, a gente só pensa no agora. Então, para frente, o que é que eu acho? Aí eu começo a repensar dentro do que vem. Então, talvez o G4 seja
o G4 de hoje seja a minha gratidão da Startse de ontem, porque tem que estar buscando alguma coisa diferente. Eu acho que... Eu sou muito fã de Harvard, eu acho que eu já fiz alguns cursos e eu acho que agora é buscar outras coisas e tal. Mas minha relação com o G4 começou assim, como a minha relação com o IBPT começou assim. Eu era um aluno, fã de GLA, de Dr. Gilberto. Cara, fui para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Hoje eu tenho um prazer aí de ser diretor do IBPT. Não por interesse, mas por ser interessante. Cada um tem o seu valor. Sim. Fazer parte dessa comunidade, para mim, me trouxe muito aprendizado, né? Uma pessoa mais velha te dizendo onde errou é muito mais fácil do que você ser teimoso. Que nada, né? Não, acho que isso conta. E, resumidamente, como é que surgiu a relação com o G4? Através de relacionamento. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Nós somos seres humanos. Os seres humanos precisam se relacionar. Perfeito. Então, vejo isso como uma grande dica para aqueles que querem, de alguma forma, agregar na sua carreira. Então, se a gente puder ir pontuando insights, eu diria, seja interessante, não seja interesseiro, seja capaz de se relacionar, porque quando você tem essa capacidade, as coisas fluem, seu interesse. Tenha sempre a sua cenourinha na frente, né? Porque se você não olhar para frente, a cenoura pode... Zona de conforto é o que destrói a pessoa. Não tem para onde correr. Tá aí a pandemia para provar isso, né? Eu fico... Um dia desse, eu conversando com a Anne, eu fiz, caramba, na pandemia teve advogado que ficou sem receber, ficou incapacitado de exercer a sua atividade profissional porque ele não tinha o menor contato com tecnologia. Diga aí. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na vida. A Carlos Pinto cresceu 350%. Diga aí. Quando veio a pandemia, que eu vi a galera pegando o computador para levar para casa dos colaboradores, o meu já era 100% remoto. Eu estou falando de 2019, meu escritório é de 24/7/2019. A gente vai fazer 5 anos agora. Então, essas mudanças, assim, elas acabam levando você. E você diz assim, e por que você criou um escritório já nesse modelo? Você previa alguma coisa? Não, eu só não queria ser mais do mesmo. Perfeito. Então, essa coisa, quando você vai juntando, ela vai transformando você numa pessoa melhor e aí vai. E você, só para pegar esse gancho, você colocou, eu vou ter um CEO. O LinkedIn está cheio dos C-Level. Eu mesmo sou CMSO, Chief Market Sales Officer. Porque o marketing, para mim, tem que estar dentro do comercial. Mas eu acho que muito mais importante que o C-Level cara, eu tenho que ter alguém que comungue dos meus valores. Total. Porque quando essa pessoa comunga dos teus valores e ela pensa como você dentro da comunidade da tua empresa, a coisa flui. Total. E seja melhor que eu. Né? E eu já sei quem é, não vai ser nem advogado. Tem que ser melhor. O cara nem é advogado. Não, e eu acho que advogado, apesar do que advogados são bons gestores. Sim. Advogados e engenheiros, eu lido com... É porque a gente é treinado para encontrar erro. Né? Advogado, quando ele tem visão de gestão, ele é um bom gestor. Engenheiro é perfeito. Engenheiro tem um chip, cara, tenha um engenheiro dentro da sua empresa. Eu acho que é um negócio que, se todo mundo entendesse esse conceito, essa mentalidade, cara, é formidável. Mas você colocou exatamente, eu tenho que criar uma coisa que ela se perpetue. São os legados, né? Sim. Então, mesmo que a sua filha não queira ser advogada, mas, cara, você está plantando a sua semente, onde amanhã, quando você passar desse plano espiritual para outro, alguém pode continuar com o que você plantou. Total, né? Total. Então, as histórias não precisam acabar quando a vida terrena termina. As histórias podem ter continuidade. Vide aí o Pinheiro Neto, né, que é um escritório mais admirado do país. Baita do escritório, né? Então, Dr. Pinheiro já não está mais aqui. Já não está mais e o nome continua e as pessoas comungam dos seus ideais, o escritório ainda é reconhecido, eu tenho amigos lá dentro. E eu digo sempre, cara, eu sou muito fã de vocês. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, eles estão entre
os top 3 escritórios, para mim, do Brasil. Total. Do mundo eu não vou nem falar, porque eu não tenho conhecimento de todos. Mas do Brasil, com certeza, Pinheiro Neto é algo que você olha e diz, pô, eles são ao concurso. Né? Eles são de tudo. De gestão, de gente, de profissional, de cases, de posicionamento. Até de design, os caras são bons. De tudo. De tudo. Os Ô, caras Beto, são bons. tu falasse um negócio interessante que eu queria abordar aqui também, né? De erros. Você falou que nós, eu acho que a gente tem isso em comum, né? Uma característica que a gente olha muito para os erros, principalmente das outras pessoas e os nossos também, e tentamos não cometer aquilo novamente, né? Quais você poderia elencar alguns erros da tua carreira, olhando para trás? Olhando para trás, eu vou dar alguns pontos. De boca, talvez nem beijo. Tenha tudo no papel. Porque eu recebi alguns bypasses da minha vida. De amigos, de ex-sócios e de pessoas que eu confiava muito. Porque no ruim, todo mundo é bom. O problema é quando começa a entrar dinheiro. E o que está acertado no fio do bigode, velho, ele funciona do princípio da boa-fé. Mas quando se tem dúvidas, o que está escrito é o que vale. Então, uma grande dica é, velho, tem um papel. Ah, é meu sócio. Está no papel. Está no contrato social. Tem uma SCP, uma SPE. Não, então não chama o cara de sócio. Porque sócio é quem está no risco da operação ali, se fudendo. Né? A fábula do porco e da galinha. Quem nunca viu, sugiro a ver, bota assim, fábula do porco e da galinha no mundo empreendedor. Né? A galinha bota o ovo, cacareja e vai embora. O porco morre para dar o bacon. Né? Então, resumidamente, é isso. Então, um grande erro meu foi confiar demais nas pessoas e não ter os meus acordos documentados. Eu acho que esse foi um ponto. O outro ponto foi de sempre, hoje não mais, mas foi de sempre querer fazer primeiro o mais. Exemplo. Ah, eu tô com uma ideia, vou lançar um aplicativo. Não. MVPzinho, né? É uma Testa a ideia. Testa a ideia, então, tentar fazer o menos primeiro para depois fazer o mais. Um outro erro, mas esse daí eu acho que é muito fácil da gente ponderar, ele está muito relacionado à síndrome da Gabriela. Não há problema nenhum de você mudar a sua rota. Não é porque você nasceu assim que você vai morrer assim. Se você tem uma ideia e não está dando certo, velho, rasga e começa outra. Não fique insistindo no erro. Por mais que você seja crente que aquilo vai dar certo, mas você vai ter que ter uma hora que você vai dizer, cara, foi bom, valeu, adeus. Então, Zero apego ao CNPJ, né? Zero apego à ideia. Não há problema nenhum em você fracassar. Acho que o fracasso, ele Faz parte faz parte. do sucesso. E minha vida só prosperou quando eu percebi isso. Quando eu me desapeguei. Somos seres humanos, né? Então, naturalmente, existe o ego, existe o que é que as pessoas vão pensar e tal. E isso tudo na vida. As rupturas, elas são importantes. Né? Eu tive rupturas societárias, eu tive ruptura de outras naturezas, mas a ruptura ela é importante porque chega uma hora que você diz, cara, foi bom, agora é outro. Não é fácil, dói, dá angústia, dá gelo na barriga, dá vontade de vomitar, mas você também se movimenta. Né? Quando você vê, porra, eu vou vomitar, não, eu vou vomitar e isso vai me impulsionar para frente, não vai me jogar para trás. Então, eu vejo que permanecer no erro quando você tem certeza que aquilo não vai acontecer é uma coisa que você precisa tomar essa decisão o quanto antes. Talvez também falar um pouco sobre... a gente, às vezes, acaba se moldando por algo, pensando no que os outros irão pensar. Eu vou dar um exemplo da gente. Em 2017, em São Paulo, na Future Law, lá do Cris, que era uma escola que falava já de legal design e tal, que o Eric estava lá e tudo. Modelo muito. Pronto, eu fui ali um dos primeiros alunos. Acho que talvez eu fui aluno 12, 15. A Future era bem pequenininha, do Bruno, que saiu.
tá na a B2L. A galera tinha muito um conceito de jurídico sem gravata. Mas o que é que significava jurídico sem gravata? Era fazer com que as coisas elas não se tornassem tão prolixas. Porque sempre que alguém vê alguém de terno e gravata, já subentende que o cara é advogado, já chama o cara de doutor. Uhum. E quando você tira aquele elo, talvez aquilo funcione. E aí eu lembro que quando algumas pessoas me viram, logo ali no começo dessa transição que eu provoquei, as pessoas viravam para mim e diziam, tu é coach agora, é? Tu agora só quer ser o publicitário? Tu agora não sei o quê, porque eu estava andando de tênis. Hoje todo mundo anda de tênis e terno, mas eu estou falando de 2019, ninguém estava andando e tal. Então, seja você. Não se preocupe com o que os outros irão pensar. Porque eu já fui aquele advogado que me preocupava com o que os outros vão pensar. Eu vi uma frase massa do Guto Galamba, né, num podcast que ele fez recentemente, que ele diz o seguinte: se você tem medo, né, do cancelamento e não é você por conta disso, você já está cancelado. Já está cancelado. Por você mesmo, o que é pior da sua vida. Pior da sua vida. E ele disse que começou a bombar na internet quando ele percebeu isso. Acordou isso. Disse, meu irmão, não tô sendo eu, você eu agora, você o que eu sou, autêntico, gostem, odeiem, mas eu vou ser o que eu sou. Pois é, e esse estereótipo criado pra gente aí, pros mais jovens e tudo, de fato, busquem aquilo que te alimenta. Se você é um cara que se sente bem em estar de gravata, tudo bem. Se você é um cara que não se sente bem de estar de usar gravata, tá tudo bem também. Se gosta de estar com lencinho igual a Paulinho, né? Paulinho é um lorde, né? Paulinho, aquele cabelo de Paulinho é impecável. Ele não tá aqui hoje porque ele vai fazer uma prova, viu, pessoal? Domingo do CFP. Boa sorte. Boa sorte. Tá estudando pra caramba. Ele vai passar. Se der um vento, se der uma tempestade, o cabelo de Paulinho é intocável. É intocável. Né? Ele devia fazer garoto propaganda da Bozano, né? O gel, né? Não, Bozano não. Não é Bozano, né? É alemão. É alemão, Então tá bom. Eu sou da época do Bozano mesmo, do azulzinho lá, sem álcool. Não, eu tenho também. Então, quando você pensa nisso, assim, Lucas, eu acho que esses erros foram bem importantes aí para um amadurecimento e que eu vejo que as pessoas precisam realmente entender. Né? Às vezes a gente olha sempre para a grama do vizinho, ela sempre vai ser mais verde. Uhum. Sempre. Sempre. Por quê? Porque é a do vizinho. Vai lá ver os problemas dele, né, também. Né? Aí tem muito... Tu lembra de uma propaganda da Claybon, da família Margarina, que tinha a bonequinha, a lourinha, aquela família e tal. Família perfeita. Sendo que todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem, né? Você viu aí o que aconteceu no Big Brother, que gente saiu com problema, com ansiedade, com tal. Então, acho que o mundo está passando por essa mudança tão constante e tal, e a gente falava muito antes do VUCA, hoje é VUCA com BANI, né? Questão de antifragilidade, questões de ansiedade, questões de burnout. Burnout sempre existiu, né? Estresse sempre existiu, pressão sempre. Mas hoje é tudo meio que não me pressiona, porque não sei o quê. Mas, cara, nenhum diamante existe se não for forjado sob pressão. Exatamente. Né? Tem até o ditado que diz, tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Eu acho que essa geração que vem aí talvez seja a dos homens fracos. Sim. Porque eu sou da época em que um vale-transporte trocava por uma refeição. Uhum. Né? Você chegava na parada de ônibus morrendo de fome, tinha um cara vendendo acarajé, pegava 2 vale-A, trocava e ia. Hoje em dia não, é Uber. Não, eu só vou se for de Uber. Hoje é cartão, não tem nem... Né? Mudou tudo. Então, talvez essa percepção de onde eu estou inserido, como eu quero estar inserido, quais dores eu preciso passar, ela é uma coisa natural, essa ruptura. Né? Você vê hoje 30, 32 anos ainda morando na casa de pai e mãe. Uhum. Né? Então, essas coisas, elas vêm e que não é ninguém que vai ter que fazer, é você. Então, a história da cenourinha é... mas eu vou ter... Velho, você pode ganhar, mas o que é que você tem? Essa questão é muito foda. Né? Se você tirasse hoje quem te nutre, quem é você? Quem é você na fila do pão?
né? Qual é a tua história? Qual é o teu contexto? Quais os teus ganhos? O que tu conquistou? Como foi que tu fez? Ah, eu não estou criticando quem herda, muito pelo contrário. Claro. Mas você herdou por merecimento. Mas você merece continuar com essa herança? Você é um cara que está mantendo os valores, a integridade e tudo mais, ou você é um cara que simplesmente não está nem aí? Porque no fim do dia, Lucas, vai todo mundo para o mesmo canto. Exato. Na minha época não tinha crematório, não. Eu lembro que quando eu ia para enterro, era todo mundo enterrado. Hoje em dia já tem cremação Sim. acessível. Né? Tanto é que o E cemitério... eu quero ser cremado, viu? Já deixo aí... eu sempre quis ser cremado. Acho que por conta do espiritismo. Eu sou espírita, né? Eu sempre quis ser cremado. Ainda bem que hoje é mais acessível, porque na época minha mãe disse, isso é muito caro, menino, não inventa não. Tá lá na Prudential, a gente não vai nem deixar esse custo pro pessoal. Não tem nem para ninguém. Então, eu vejo muito disso, velho. Quem é você na fila do pão? Tira a roupa, tira o terno, tira... Quem é você? Né? Você é um cara legal, você é um cara que é benquisto, você é um cara que as pessoas gostam e tudo, porque é tanta máscara, né? Sim. Você vê tanta máscara, tanta galera. Quando eu até brinquei, o mundo virtual ela tira a percepção de quem é quem. Aí eu tenho um contrato com uma grande empresa e eu não conhecia o cara. Aí eu tive lá agora, da última semana que eu estava em São Paulo, e o encontrei. Por um acaso. Passei, ele fez Beto, aí eu, ele, Marcos, pô, caramba, tu é muito alto, pô, tal. E é bacana a gente perceber isso, porque, no fundo, a gente tá falando de pessoas, né? Sim. Então, vejo que, para terminar, cara, olha para si, tira a vaidade, tira o ego. Quem é você? Né? E viver é foda. Porra. Esse negócio de, romantismo, propósito. E, meu velho, Esqueça, velho. Esqueça. É É vida viver. real. Cansa. Buraco. Viver Sobe. cansa. Eu tenho falado muito isso pra minha mulher, pra Carol. Eu digo, amor, viver é foda. Faz mala, bota na necessaire, tira na necessaire, acabou o remédio, bota remédio, desodorante tá acabando, bota dentro. Cara, tem uma hora que você... Caramba, é tudo muito. Então, assim, é preciso essa ideia de equilíbrio, plenitude. Velho, isso não existe, não. Não existe. Não existe. Ou se as renúncias... Existe pra quem não tá crescendo. E ainda assim... Assim quando é você difícil, grande. é foda. Então, vou lhe dar um exemplo. Eu moro em Boa Viagem e meus filhos moram na Tamarineira. Um exemplo do que é. Eu... Ontem teria personal de 5h30 da manhã. É o horário que meu personal pode. Uhum. Tá marcado com ele e tudo. Mas é no dia que eu pego meus filhos. E os deixo na escola às 6h30 da manhã. Uhum. Era impossível eu ir malhar às 5h30 da manhã e deixar meus filhos na escola. Sim. Mas eu tenho um rapaz que leva, combinei com ele de levar os meninos na escola e eu não levá-los. Mas aquilo não me deixou feliz. Porque eu gosto de levar eles na escola. Eu gosto de descer, levar a Sofia na porta da entrada lá da sala dela, deixar Henrique na rampa, dar um beijo nele e tal. Eu gosto disso. E aí eu fui dormir pensando naquilo, eu fiz... Era a primeira vez que Edmilson ia levar eles na escola. Levava quando morava em aldeia, mas agora eles estão estudando na Zona Norte. Aí eu peguei, parei. Aí eu acordo 4h30 da manhã há 13 anos. Uhum. Sem despertador. Que massa. Eu acordei... Comecei a acordar agora, essa hora. Com Estude, despertador. é a melhor hora para estudar. A melhor hora para exatamente. estudar. Os 30 minutos que você lê valem 2 horas. Estou fazendo isso. Aí eu parei e fiz, porra, quer saber de um negócio? Eu não vou para academia, vou queimar. Por quê? Porque eu vou levar meus filhos na escola. Agradeci a Edmilson, mandei uma mensagem para Antônio, que está comigo há muitos anos. Fiz, Dani, velho, vou levar os meninos na escola, perdão. Aí você me diz, e tu malhou? Que horário? Porque eu cheguei em casa às 7h40 da noite e já, tipo assim, morto. Como? Sim. Aí não tem que ter plenitude. Não, velho. Não existe. Não existe. E tá tudo bem. Total. E tá tudo bem. O ponto é, o que é que te alimentou? Qual é a renúncia que você vai fazer? Aí eu renuncio, aí tem gente que diz, eu não renuncio
A minha academia nunca. Bicho, eu renuncio até o trabalho se for para ficar com meu filho. Uhum. Porque naquele momento era o que me alimentava. É a prioridade, né? Hoje de manhã eu fui deixar eles na escola. Por quê? Porque eu vou para São Paulo, eu não vou vê-los durante aí uns bons dias. Uhum. Então, equilibrar tudo isso, profissional, pessoal, família, saúde, é complicado. Sim. É uma bandeja que você tem que estar o tempo todo equilibrando. E os mais jovens ainda não entendem muito bem isso, né? Porque olham para os pais, talvez, e digam, pô, não quero ser feito meu pai, não. Não tem tempo para nada, não tá... Mas, cara, tu hoje está estudando em faculdade boa, ou talvez tenha carro para ir, porque alguém sacrificou alguma coisa por você. Exatamente. Né? Então, viver está muito mais sobre renúncias do que está muito mais sobre o negativo do que sobre o positivo. Né? O que é que eu vou abrir mão para somar? Uhum. Né? Então, essa conjuntura é uma conjuntura muito significante para o mundo e para a vida da gente. Pessoal e profissional. Por que profissional? Porque amanhã você vai ser um líder. Legal. Amanhã você vai ter alguém que vai dizer, olha, eu vou chegar atrasado porque eu tenho uma escolinha do meu filho hoje, eu quero ir para a festa. Olha, vai ter lá uma coisa que não estava combinada e você vai ter que perceber aquilo com empatia. Sim. Eu digo sempre, esse negócio de empatia, aí você tem que ser empático. É mentira. Sabe por quê? Porque você não passou por aquilo. Eu não posso chegar para uma mulher grávida e dizer, olha, eu sei como você se sente, senta aqui. Não. Porque você nunca engravidou. Mas você pode ter por ela o respeito, talvez, porque você foi pai, você é pai e Você viu a dureza que é a mulher do lado, para dormir, para acordar. E aí você se coloca, talvez, no lugar do outro, mas você nunca vai estar no lugar do outro, meu velho, porque só quem sabe onde o calo aperta é o dono do sapato. Total. Ah, vamos ser mais empáticos. Não, velho. Só respeita o ser humano do outro lado. Só tenta, porque não é fácil. Então, quando você vai se tornar líder, você tem que ter passado por isso e entender que você amanhã pode ser um renunciado. E isso vai ter que fazer parte, porque do outro lado tem alguém que precisa disso. Sim. E você tem que encorajar as pessoas a isso. Né? E você tem que dizer, velho, não se culpa por isso, não faz isso. Ah, não, porque tem que ter, senão vai morrer do mesmo jeito. Mas é melhor eu morrer. Meu filho lembrando que eu nunca deixei de levar ele na escola, do que eu morrer e ele dizia assim, porra, meu pai mandava toda vez o motorista me levar. Uhum. Eu acho que no fim do dia essa é a mensagem, sabe? Perfeito, mestre. Eu queria te fazer 3 perguntinhas mais bate-bola, mais rápido, para dar tempo de fazer outra mais longa, né, para a gente finalizar. Em relação ao futuro, assim, se você puder responder bate-pronto, da advocacia tributária. Né? Eu vejo você um cara muito visionário, muito à frente do tempo, sempre pensando lá na frente. Como é que você enxerga hoje a advocacia tributária para daqui a 3, 4 anos? Eu primeiro vou falar da advocacia. Eu acho que a advocacia ela é uma profissão que ela se tornou obsoleta ao longo dos anos, principalmente porque a gente não foi ensinado nas escolas e o ITS ele tem bastante valor por conta disso. Porque ele traz ali um conceito que, cara, eu saí da faculdade sem saber o que eram contas a pagar e contas a receber. E eu sou dono de escritório. Uhum. Nunca fui empregado. Então, eu acho que a profissão da advocacia está obsoleta, principalmente por tudo que a gente vive. Né? Só para dar um ponto aqui, crítica. Não existe mais a segurança jurídica no Brasil. Uhum. Né? O STF decide hoje. Daqui a 10 anos ele decide o contrário e ainda pode cobrar do cara do passado. Os caras não têm compromisso nenhum. Eu não respeito. Né? Não há segurança jurídica no Brasil. Quer dizer, não vou nem falar isso aí, senão eu posso ser preso, né? Vai que né, o careca Mateus? escuta, vai que o careca escuta, né? Vai que o careca tá vendo aí teu podcast e quando vê... Carequinha, né? sou fã. Vai dar uma bronca aí. Mas eu acho que a advocacia ela precisa urgentemente passar por um processo de renovação, um processo de simplicidade, um processo onde, de fato, o advogado entenda que quem está ali do outro lado é uma pessoa e não um cliente. Uhum. Eu vejo muito disso. Já melhorou? Ok, né? Principalmente na parte do marketing.
Mas, velho, está muito aquém do que a gente espera no modelo da advocacia. Né? É muito data vênia, ipsilíteres, com vossa permissa, mas no fim do dia, velho, zero humanização. Então, eu acho que a advocacia poderia se tornar mais presente. Perfeito. Eu critico o meu escritório todo santo dia. Não é para cliente me ligar perguntando como está o processo dele. É para eu ligar para o cliente para dizer, olha, eu fui lá no fórum, vi isso, fiz isso, semana que vem estou indo de novo, quinta-feira estou programado às 17 horas, na sexta, já ligar para o cara e dizer, ó, fui lá ontem às 17, como eu tinha te dito. Porque, A maior causa de saída de cliente do escritório é a falta de feedback. Cara, Não é o dinheiro. Mas por quê? Porque o advogado, hoje, foi aluno de ontem, ele entra na sala e tem um professor que diz assim, abram o Código de Processo Civil no artigo 3º, inciso 1º, a linha X, PTO, que fala tal. E o cara olha para o professor e fala, cara, professor, como é que você consegue decorar tudo isso? E deu no que deu. Sobre a advocacia tributária, pegando o guincho da advocacia, tributo existe no mundo, nunca vai deixar de existir. A reforma ela traz uma denotação de um furacão, porque eu vou ter 2 sistemas funcionando ao mesmo tempo. Mas lembre-se que hoje nós temos a tributação sobre o produto. Eu tenho esse copo, que tem uma NCM, que tem uma regra tributária sobre ele, para fins de IPI, ICMS, PIS, COFINS, semana básica, se não é, blá, 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 blá. E amanhã, pouco me importa o copo. É consumo. Então, eu vou deixar de ter toda aquela burocracia cadastral. Que se eu botar uma asa ali, pode virar uma xícara, né? Pode virar até uma taça, né? Enfim, pode virar até uma garrafa. Mas eu vou deixar de ter essa confusão do produto, se é taça, se é xícara, para simplesmente, velho, comprou, vendeu, tá pagando. Então, não vai haver mais a tributação direcionada. Agora é setorial. Saúde, indústria, ela tem ali, né, o IVA, ele veio dentro de um modelo, ainda que dual, né, o único país do mundo que tem 2 IVAs. Sempre jabuticaba. Cara, e esse ponto é muito importante. Por quê? O Brasil quer entrar na OCDE. E para ele entrar na OCDE, ele tem que ter comunidade, ele tem que congregar dos valores, ele tinha que ter um IVA. Então, ele deu ali uma gambiarra, chamou aquela definição de IVA e fez um dual, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer? Haverá, de fato, sim, um momento conturbado pelos 4, 5 anos que você colocou. Eu acho que é um momento muito propício, mas talvez a gente tenha, depois de uma enxurrada, uma seca. Porque todo mundo vai entender melhor de como se aplica. Né? A gente tem, é importantíssimo a gente entender que o tributário ele tem 3 grandes colunas, que é quem gera renda para a União, é quem gera renda para o Estado, é quem gera renda para o município, é quem gera renda para o Estado e entidade como um todo. Renda, patrimônio e consumo. A gente só está olhando o consumo, ainda vai vir renda e patrimônio. Patrimônio já tem uma galera que está transferindo imóvel, pensando e tal, mas a gente tem esses 3 pilares. No momento em que tiver tudo muito bem definido, que eu não tiver mais a confusão sobre o produto, que tudo participar agora de uma amarração, porque os países da OCDE eles congregam de não ter sonegação, né? Evasão fiscal, paraíso fiscal. Velho, os países da OCDE não concordam com isso. Eu vejo que a gente pode ter um momento de escassez. Ah, vamos deixar de ter demanda? Nunca. Nunca. Mas não a que a gente conhece hoje. Então, a transformação que o sistema tributário irá passar irá interferir muito naqueles advogados que não entendem de negócios. Aqueles advogados que estão focados apenas em olhar o básico, provavelmente eles podem se tornar obsoletos. Porque a gente vai para uma esfera, não existe tributo sem negócio, nem negócio sem tributos. Hoje você está muito ligado à confusão que é.
Mas no momento em que não houver mais essa confusão, e aí a gente pode estar falando de 10 anos já, como é que você vai se posicionar? O que é que você vai fazer? Qual é a tua percepção? Né? Mas, óbvio, que virão outras coisas. Sim. Né? Vamos pensar... O Brasil sempre surpreende, né? E eu acho que é nem no Brasil só, Lucas. Vamos pensar de que amanhã você pode ter um embrião sendo desenvolvido num tubo que é o teu clone para tu tirar um pulmão dele caso tu tenha alguma necessidade. Isso hoje não está previsto, não está na lista de serviços. Inteligência artificial. Não... Será que a inteligência artificial vai ser tributada? Eu falo muito disso. Quando eu falo de previdência privada, que eu falo de contribuição previdenciária, melhor falando, a gente diz assim, poxa, sou eu e você pagando a conta dos mais velhos. E amanhã os mais jovens irão pagar as nossas contas. Sendo que os mais jovens vão perder posto de trabalho porque talvez uma máquina vai estar embalando lá o que hoje o cara faz manual. Às vezes eu vou numa Nestlé da vida, numa Copenhague, tal, ainda tem gente embalando. Mas amanhã não vai ter mais, não vai ter ninguém. Tu já viu como é que funciona o ovo? O cara pega o ovo e bota aqui, o cara pega o ovo. Cara, amanhã pode ser uma máquina. E aí, para onde é que vai essa galera? Então vai haver uma diminuição da população que contribui para os mais velhos. Que existe um ciclo, um rumo aí. Sim. No momento em que houver esse buraco, quem irá pagar essa conta previdenciária? Talvez a máquina. Talvez o posto de trabalho ocupado por uma máquina, uma AI, ela tem uma tributação mais severa porque eu vou ter que compensar esse buraco. Então eu falo muito, seria uma utopia pensar em tributar uma AI? Não acho. Legal. Eu não acho. Legal. Eu não acho, porque tem um buraco que vai vir. Aí você diz, mas Beto, é muito delírio. Não, existe o conceito da renda universal. Os postos de trabalho vão ocupar o lugar dos trabalhos humanos, eles ainda coexistirão, revolução industrial, tudo isso aconteceu. Né? O cara fabricava o gelo. Hoje em dia, ele não fabrica mais o gelo. Como é que isso se transformou? Mas, obviamente, vai haver menos postos de trabalho para as pessoas menos capacitadas. E essas pessoas menos capacitadas, é exemplo do que acontece lá no Vale do Silício, na Califórnia, eles acabam virando homeless, acabam virando pessoas que não conseguem se posicionar, porque eles não conseguem evoluir com aquilo. E essas pessoas vão ter que ser bancadas pelo Estado. Ninguém vai jogar uma bomba. E aí o conceito da renda universal. Quem vai pagar essa conta no final do dia? É quem contribui. O Estado ganha do ativo para manter os inativos. Então, a mudança tributária ela vai coadunar com a mudança tecnológica e a mudança social. Então, nunca vai acabar. Eu só acho que o advogado ele tem que olhar para frente como um plano de continuidade. Passou a primeira onda, passou a segunda onda, passou a terceira onda. E todo mundo me pergunta, por que é que tu usa o advogado do futuro? Porque eu não estou olhando nunca aqui, velho. Eu hoje, inclusive, estou olhando para o mercado de sustentabilidade, de redução de dióxido de carbono, porque a própria reforma fala de benefícios fiscais para as empresas que tiverem políticas de redução de dióxido de carbono. Legal. Saiu até um artigo que eu escrevi sobre o assunto tal. Enquanto está todo mundo falando de B, eu já estou no J. Massa. Né? Então, mas dá para ficar com o olho na missa e o outro no padre? Dá. Dá para eu fazer o meu feijão com arroz aqui e já ir me posicionando. Porque se amanhã acontece alguma coisa, eu não vou começar do zero. Eu já nadei. Então, a prova disso foi a pandemia. Quem não tinha qualquer informação, quando a pandemia veio, o cara se viu parado para começar. Teve que digitalizar tudo, né? Quem já vinha no processo não sofreu. Então, respondendo a tua pergunta categoricamente, eu vejo muita transformação, muitas oportunidades, mas também eu vejo um grande risco do profissional se tornar obsoleto se ele não estudar. E aí, obviamente, a ITS acaba sendo um grande fomento para essa continuidade profissional. Excelente, amigo. Eu vou para a última pergunta agora. A gente já está, infelizmente, chegando ao final. Não tem bronca, marca outro. Vamos marcar outro com vinho. Pode nos levar o microfone, a gente leva o microfone. Porque no Alca e Veritas, né? Fica ainda melhor. Viu? No Alca as verdades acontecem. Total. E, cara, saiba que você é um cara que eu admiro pra caramba. Idem. Te reconheço, tá? Como um baita profissional, um cara visionário, cara que tá sempre, como você falou, não é mentira, né? À frente do tempo. E eu modelo pra caramba o que você faz. Que bom. Tá?
E eu queria que a gente falasse agora um pouco, né, rapidamente, sobre os próximos passos de Beto. Quais são ainda os teus sonhos? O que é que você ainda quer realizar, né, deixar como legado? E uma mensagem final que você possa deixar aí para os mais jovens. Vamos lá, os sonhos de Beto, eu acho que como pessoa eu nunca morei fora do país. Já estive por algum período, 3 meses, quando os meus filhos tiraram a cidadania americana. Mas eu nunca morei fora do país e eu estou com esse objetivo de morar fora do país aí por um prazo, talvez, de 1 ano e meio, 2 anos. Então, esse é um sonho. Não agora, não a curto prazo, a médio e longo prazo, porque ele tem que combinar com a idade dos meus filhos. Então, meus meninos, com certeza, por serem americanos, vão morar fora. E quando eles forem, eu quero ter aí esse sonho sendo realizado de morar fora do país. Eu nunca, pelo fato da minha história que eu falei para vocês, nunca morei. Então, eu acho que esse é um sonho que eu venho buscando realizar. Se a gente parar para pensar para o futuro, assim, eu quero apenas fazer as coisas de uma maneira que elas me deixem cada vez mais realizado. Menos necessidade de sobrevivência e mais necessidade de convivência. Porque quando a gente está na euforia da idade, a velocidade da gente é de um jato. Talvez viajar numa velocidade de um Boeing já é legal, né? Já seja legal, porque você tem... É tudo relacionado à tua idade, né? Tu já escutou a história dos 3 T's? Não. Eu vou falar rapidinho para a gente encerrar. Quando você está dos 20 aos 30, você tem tempo, você tem tesão, mas você não tem tutu. Quando você está dos 30 aos 40, você não tem tempo, você tem tesão e tem tutu. Começa já a ter começa algum, a ter tutu, né? Algum. Quando você está dos 40 para os 50, você tem tempo, você tem tesão e tem que ter tutu. Dos 50 em diante, você vai ter tempo, vai ter tutu, mas não vai ter tesão. Então, combinar tudo isso, né, é muito mais sobre viver e não sobreviver. Então, eu estou muito entrando nessa... Óbvio que o trabalho dignifica o homem, óbvio que eu não estou abrindo mão, óbvio que o material... dinheiro não compra felicidade, verdade, mas traz conforto. Né? Então, não vamos buscar o dinheiro, vamos buscar a realização profissional. Agora, tem que haver uma consequência disso. Né? Porque não traz felicidade, ok, mas numa doença... É o dinheiro que vai tirar o conforto de ter um plano de saúde e de ir para um hospital bom. Se você quer viajar com seus filhos, é o dinheiro que vai te dar a chance de proporcionar. Então, equalizar tudo isso, para mim, tem sido uma prioridade grande. E o tempo de qualidade. Né? Não é estar com meu filho ali no celular. Velho, deixa o celular de lado e tal. É chegar em casa, eu adotei uma regra com o Carol. Bota o celular na caixinha, vamos para a cama sem celular. Nossa. Porque quando vê, tá os dois. Então... essa mudança comportamental, talvez ela vá se refletir nos meus negócios, porque naturalmente a gente vai amadurecendo. Não sou melhor do que ninguém, mas com certeza hoje eu sou melhor do que eu fui ontem e amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje, porque eu tenho um senso de autocrítica e eu não tenho problema nenhum de ouvir crítica. Boa. As pessoas têm muito uma percepção a meu respeito. Ele não vai querer... Meu irmão, quem sabe lidar comigo, eu levo cada puxão de orelha do Gilberto, que com 44 anos. 44 anos. E que bom, né, Beto? E que tá bom. tudo ótimo. Que bom que você tem um amigo, um mentor. É melhor eu levar um puxão de orelha dentro de casa do que fazer xixi fora do pipnico na casa dos outros. Total. Então, essa percepção, ela traz muita maturidade. Então, o Beto, para frente, com certeza vai ser esse cara ainda... Não diria que eu sou polêmico, mas eu acho que eu me sinto revolucionário. Ser diferente, sempre gostei. Nunca quis ser... Tu perguntou, tu tem TDAH? Na minha época não tinha essa frescura de TDAH. Na minha época era problemático mesmo. Os filhos são pais, é filho de pai separado, ele é assim, me leva para a psicóloga. Não tinha esse negócio, não. Não tinha nome. Era problemático. Mas hoje em dia tem, amigo. Vá no... Não, eu tenho... Sabe por que eu não vou? Porque não me incomoda.
Entendi. Se um dia me incomodar, eu vou. Tá. Eu tava conversando sobre isso. O problema é que as pessoas estão querendo o tempo todo. Sabe qual é a merda do negócio, Lucas? As pessoas não se encontram e querem colocar a culpa em alguma coisa. Em caixinha. E, na maioria das vezes, há sim um culpado. E pode ser um transtorno. Uhum. Né? A gente tem recebido lá no escritório muitos autistas que têm descoberto o transtorno agora, com 40, 50 anos. Uhum. E aí existe isenção do imposto de renda, enfim. Mas o ponto que eu estou querendo dizer é, as pessoas muitas vezes não se encaixam e elas... Eu me encaixei. Eu sei que eu sou desastrado, quem não viu aqui vai ter um corte, mas eu quebrei um copo hoje aqui. Eu sou desastrado, eu sou acelerado, mas eu sou esse cara e eu cheguei onde eu cheguei por conta disso. Eu não vou tomar remédio para diminuir minha velocidade, não. Agora, eu tenho pleno conhecimento das minhas fraquezas. Se eu me conheço, eu me policio. Né? Tipo aqui, eu quebrei o copo já não está mais aqui do lado, velho. Vem para frente aqui, ó. Boa, garoto. Né? Então, por quê? Porque quebrou. Se botar de novo, aí tem gente Aí não. a conta fica mais cara, Aí né? tem não, gente que vai Matheus? botar o copo aqui de novo, ó. O pior é que tem gente que vai botar o copo aqui de novo. Aham. Porque ela não acredita Que vai acontecer de novo, não é a mesma merda. é isso. E quando você dá oportunidade para o azar, A merda acontece. acontece. Então, concordo com você de que vá, tal. Não tenho nada contra. Acho que as pessoas têm que ter. Eu tenho amigos meus que descobriram e fizeram tratamento. Cara, são outras pessoas. Questão de foco, questão de tudo. Mas no dia que me incomodar, eu vou. No transplante capilar, na pandemia, eu baixei a cabeça e eu vi aquele buraco. Não tá bom ainda não, mas tá melhor do que antes. Se eu não tivesse feito, eu tava mais fodido. Tu tava ganhando um hambúrguer, porra, na Burger King irmão, hoje, os de graça. careca, né? Eu ia dizer, bicho, eu tô careca. Com uma semana eu tava em Telhard fazendo minha cirurgia, meu transplante capilar. Massa. Então, tava gordo. Velho, vou malhar. Te mandei até a foto naquele dia. Então, eu acho que a gente precisa ter isso. Execução. Ai, eu tô muito gordo. Tu tá fazendo alguma coisa, velho? Não, então, velho. Ah, isso é o TDAH. Não. A culpa é tua, Não é negão. o TDAH, não, negão. É tu. Porque tu não foi no médico, porque tu não buscou um nutricionista, porque tu não fez exame de sangue, porque tu não bota um tênis para caminhar. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, toda escolha tem uma renúncia. Então, acho que tem muito a ver com isso daí. Mas o Beto do futuro, com certeza, vai ser esse cara ainda muito disponível, muito aberto, muito verdadeiro. Atencioso. E com mais foco, cada vez mais, a tempo de qualidade, que é uma coisa que eu até falei para você, né? No fim do dia, eu acho que são as memórias que ficam. Óbvio, não é fácil. Ah, mas não é fácil. Nada é. Não é fácil. Mas se a gente, pelo menos, tiver o senso e a percepção, é melhor de quem não sabe. Né? Se você sabe que está fazendo e está fazendo errado, talvez amanhã você possa fazer de um jeito diferente. Foda é quem não enxerga. Não, é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Não tem que ser assim mesmo. Tem coisa na vida que a gente tem que deixar a semente plantada e tem que levar. É isso aí, e no fim do dia é o que vai importar. Perfeito. Mestre, foi um prazer tê-lo aqui, uma grande honra. Senhoras e senhores, Carlos Alberto Pinto, mais um episódio, um grande episódio entregue. Estou muito feliz, Beto, de tê-lo. Obrigado. Volte Valeu. sempre, a casa é sua. Sucesso. Valeu. E me chame um dia para ter um módulo no seu curso, que eu sou doido para ensinar aí. Até hoje ele não me convida, Porra. porque ele acha que eu sou diferente demais do que tem. Tá convidado já, vamos Mas embora. vamos um dia falar sobre dados, sobre fiscal, sobre isso, que é muito bacana. Vamos Obrigado sim. pelo convite e sucesso aí para vocês. Valeu, Betão. Valeu, tchau, tchau.